Aviso de conteúdo. Esta história contém descrições de humilhação e violência relacionadas ao sistema escravista. Não há detalhes gráficos de agressões sexuais ou mutilações. As cenas de violência são narradas com respeito à dignidade das pessoas retratadas. Esta é uma versão ficcional situada em Minas Gerais, por volta de 1830, inspirada em memórias orais. Assim riu, até ver o que estava no balde. O sol do sertão mineiro caía pesado sobre as telhas da casa grande, como se tentasse furar o tempo. O calor vinha em camadas. Primeiro o ar, denso e parado, depois o vapor que subia dos tachos na cozinha, por fim, o suor que escorria pelos corpos na senzala. Havia um som constante naquela propriedade, o tilintar dos baldes, o ranger das tábuas, o passo medido do feitor pelo terreiro, e no meio de tudo, Benedita movia-se com a mesma precisão de quem conhece cada sulco da rotina. 2 baldes de cobre, alças escurecidas pelo uso, o corpo arqueado sob o peso que parecia querer dobrá-la, e na boca a promessa que a mãe lhe fizera anos antes. Nunca baixe a cabeça. Na casa grande o relógio de sol marcava o dia com uma autoridade que não redimia ninguém. Era ali, naquele quintal aberto, que o poder se mostrava por atos pequenos e públicos, o agrado concedido a quem soubesse fingir gratidão, a repreensão aplicada com teatralidade para lembrar a ordem das coisas. Assim Dona Constança gostava de mostrar-se superior sem necessidade de grande esforço. Ria alto, com mão no quadril e olhos que achavam graça até nas humilhações. Dizia-se que o riso da sinhá calibrava o sofrimento alheio como quem testa um termômetro. Na manhã em que tudo começou a se inclinar, Benedita ia buscar água para o banho da sinhá. A cozinha fervia de atividade. Luana batendo o arroz, o fogão lambendo as panelas, as outras mulheres passando de um serviço a outro com a naturalidade de quem, apesar da opressão, preserva o próprio ritmo. Benedita conhecia aquele espaço como as linhas da própria mão. Sabia de onde vinha cada colher, em que tacho a água demorava menos para ferver, que cordão de fumaça anunciava mudança de vento. Conhecimento que era, ao mesmo tempo, aptidão de vida e carta de risco. A confiança que a casa grande depositava nela podia ser tanto um escudo quanto uma armadilha. O incidente não foi grande. Foi um corte seco, suficiente para rasgar a rotina e acender algo. A sinhá, em um capricho de quinta-feira, resolveu humilhar Benedita diante de todos. Era costume que as ofensas circulassem como moeda. Uma palavra lançada com sobranceria. Um olhar que diminuía o corpo do outro. Mas naquele dia houve mãos. Um tapa veio claro, como quem acerta uma panela. O som fez as vozes ficarem poucas. Fez o ar pausar. Benedita, com a bacia de água ainda na mão, sentiu o golpe não apenas na face, mas na história que carregava. O traço de aço dos que sempre lembravam a quem era que pertenciam à casa. Depois do tapa, veio o tronco. Algum castigo para demonstrar respeito. Outros olhos se averteram. Algumas das mulheres da senzala prenderam a respiração. Benedita foi posta no tronco, como tantos antes dela, e ali manteve-se imóvel, o corpo tornando-se mapa de resistência. O que ficou desse dia não foi só a dor física. Essa, passageira ou não, deixava rastros e depois respirava de modos diferentes. Mas a vergonha pública, a curva forçada da cabeça, a sensação de ser exibida diante da casa inteira. Foi nesse ponto que a promessa da mãe subiu à superfície, não dobrar. Como se a lembrança das palavras se tornasse mão, Benedita guardou dentro do peito a necessidade de não ceder ao que queriam dela. Havia outras razões também, mais práticas. Sem dignidade, a vida de uma escravizada na fazenda era comprimida até caber nas ordens alheias. Havia uma vontade, agora, de não mais alimentar aquela máquina com a própria submissão. A humilhação atiçou um cálculo que morava há tempo em silêncio. Após o castigo, as mulheres da senzala a ampararam sem alarde. Luana, que conhecia os ofícios da cozinha e havia ganho a confiança da sinhá por anos de serviço, aproximou-se com uma toalha e um olhar que não perguntava, apenas chegava. De Rosa, a curandeira do terreiro, apareceu com um pano de cheiro.
e as mãos cheias de ervas que não pretendiam curar ferimentos visíveis, mas sustentar os corpos que nas sombras recebiam a dor. A rede de cuidado fechou-se em silêncio e palavras sussurradas. E naquela troca, algo maior se consolidou. Não era apenas piedade, era reconhecimento da necessidade de uma decisão. O que faz alguém decidir que vale a pena pagar um preço tão alto? Talvez seja a conjugação de pequenos atos, a repetição da humilhação, o estalo final de um tapa, o ouvido que escuta a promessa de uma mãe quando ninguém mais a escuta. Ou talvez seja também a memória de outras mulheres que antes haviam decidido de maneiras diversas e que agora passavam a Benedita o legado de suas escolhas, sem fanfarra, apenas com fatos encarnados. A senzala ensinava maneiras de resistir que não eram apenas tempestades, mas também fendas sutis, olhar que não se curva, palavra que não se entrega, arrumação do tacho que impede vigilância. Aprender a virar a própria rotina em instrumento. A partir desse ponto, Benedita começou a observar com nova atenção. Onde antes a rotina parecia punir, ela agora procurou formas de esconder um propósito. O prédio da cozinha era um labirinto de cheiros e superfícies, panelas que retinham calor, baldes que guardavam metal frio que ao sol aquecia rápido, cordões de lençóis para secar, mesas de pedra onde se apoiavam mãos calejadas. Benedita foi notando cada margem útil. Um punhado de ervas que De Rosa deixava por perto, um pano que podia ocultar um sinal, o tempo exato que a água demorava a ferver quando o fogo era soprado de um jeito. Luana era a chave naquele mecanismo. Cozinheira há longos anos, conhecia as rotinas da casa grande e o modo como a sinhá delegava confiança. Concedera a Benedita o cuidado de atender a banheira da sinhá nas últimas semanas, uma prova de confiança que, aos olhos de quem vivia na casa, podia parecer mera economia de trabalho, mas que na senzala significava uma oportunidade. Os sinais foram se enfileirando como passos numa dança antiga. Ficaram os detalhes pequenos, práticos. Uma colher deixada cair de propósito para chamar uma das mulheres. Uma mexida exagerada na panela que serviria de código para o movimento na senzala. Um pano amarrado no varal que, à vista certa, indicaria que alguém saíra para buscar lenha e que a hora se aproximava. Algumas noites, quando o céu clareava com estrelas de chumbo, as mulheres ensaiavam o que podiam testar. Como carregar 2 baldes sem ser notada. Qual era o tempo certo para incendiar nervos sem despertar suspeitas? Como o vapor se comportava quando o vento mudava. Não eram ensaios ruidosos, eram memórias encenadas em silêncio, como se a própria casa pudesse entender e, por isso, conspirar contra. Havia um dilema moral que acompanhava cada gesto. A resistência, por definição, batia de frente com a sobrevivência. Cada plano posto em ação trazia consigo um preço que podia recair sobre muitos, e não apenas sobre quem decidira agir. As mulheres falavam disso com franqueza. Se você fizer isto, dizia Luana numa noite, não será só a sua cabeça que corre risco. De Rosa, sábia e direta, lembrava que o sistema sabe punir e que as feridas que derivavam de uma ação podiam alcançar crianças, mães, vizinhas. Mesmo assim, a pergunta permaneceria. Se não se faz nada, a vida permanece uma sucessão de rebaixos que pouco a pouco apagam a dignidade. Em que momento a manutenção da vida se torna aceitar a própria anulação? Era uma pergunta cujo peso ninguém queria ter que responder sozinha. Os sinais de solidariedade tomavam formas concretas. Quando a sinhá permitia que Benedita fizesse o banho, ela a deixava aproximar-se de segredos da casa. Onde se fazia o fogo mais rápido, quando o criado Tomás costumava sair para revistar as lavouras, por qual canto os carruagens passavam sem que as rodas fizessem tanto barulho. Cada pedaço dessa informação era tecido no plano como quem borda uma peça delicada que não pode ser desfeita. Mulheres da senzala emprestavam panos e cobertores, ofereciam um pedaço extra de comida para as jornadas longas, escondiam objetos simples que naquele dia poderiam servir de proteção. O coletivo era a plataforma sem a qual uma iniciativa individual não resistiria. Benedita, por sua vez, lidava com questões internas de forma quase ritual.
À noite, quando a luz das lamparinas tremulava, recordava a voz da mãe com olhos que buscavam no passado um código de honra. A lembrança era ao mesmo tempo ternura e motor. Nunca baixe a cabeça, repetia, e a frase crescia como um mantra que permitia agir com clareza. Havia, porém, momentos de dúvida que surgiam como sombras longas. E se tudo acabasse em represália? E se as outras mulheres sofressem por sua escolha? O medo era presente, não apenas como força paralisante, mas como elemento que definia a coragem verdadeira. Coragem ali não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Os preparativos incluíam também entendimentos práticos com Tomás, o feitor. Não que Tomás fosse aliado, longe disso, mas ele tinha horários e rotinas previsíveis que podiam ser utilizados. A saída do senhor da fazenda para visitas longas era sempre precedida por um ritual de despedida. Cavalo engraxado, cunho de cartas à mão, uma conversa com o capataz que consumia tempo. Era nesses interstícios que a casa ficava com menos olhos atentos. Benedita procurou mapear esses instantes como quem conta as batidas de um coração. Cada batida podia ser uma janela ou uma armadilha. As conversas sobre o dia do gesto foram curtas e diretas. Não havia glória, nem planos megalomaníacos. O objetivo era claro na sua simplicidade: transformar a água, que até então lhes dava vida e serviço, em uma intervenção capaz de rasgar a cena da humilhação. A água, metáfora ambígua, era seu elemento. Era dela que vinha o vapor que limpava, que dava força ao banho da sinhá, que também poderia confundir as vistas e roubar o calor do dia. Usar a água significava usar o cotidiano contra o cotidiano, e as mulheres discutiram modos de fazê-lo com o cuidado de quem sabe que as consequências não pertencem ao passado, que se quer apagar. Alguns detalhes técnicos precisavam de precisão. Era necessário que a água estivesse quente o suficiente para surpreender sem provocar ferimentos ostensivos que pudessem transformar a motivação em acusação de crueldade gratuita. Era preciso que a ação fosse rápida, sem margem para contradição, que não houvesse testemunhas inesperadas, que a rede de proteção estivesse pronta para abrigar Benedita nos momentos iniciais da fuga. De Rosa preparou panos que escondiam por dentro fragmentos de ervas que poderiam abafar o cheiro e confundir pistas. Luana treinou Benedita na arte de mover os baldes de modo que parecessem roídos pelo peso e nada mais. Pequenos gestos que, se alinhados, podiam fazer a diferença entre prisão e escape. Havia nessa preparação um uso sofisticado das rotinas da casa. O banho da sinhá era um ritual meticuloso, quase litúrgico. Havia o aquecer das águas, a prova com o dedo para sentir a temperatura, os elogios que a sinhá gostava de receber enquanto era acariciada pelo conforto. Benedita aprendera cada movimento, as palavras agradáveis que a sinhá esperava ouvir, as pausas em que se permitia fechar os olhos. Era nesse ritual que Benedita tinha o acesso direto, que o plano exigia. A confiança depositada por Dona Constança nela era, paradoxalmente, a mesma confissão que deixava espaço para a traição contemplada nos ensaios. O engenho de uma casa escravista consiste em dar ônus e segurança em seguida, mesclando misericórdia à posse. Os dias avançaram como água correndo entre dedos. Em público, Benedita mantinha a postura que a casa esperava. Submissa quando necessário, eficiente sempre. À noite, recolhia-se com as outras mulheres para repetir os sinais, ajustar os tempos, trocar lembranças. Cantos antigos surgiam às vezes, como hinos pequenos que ajudavam a manter o corpo em movimento. Uma canção antiga que falava de rios e navios, de margens e de fuga, ressoava como fundo. A letra mudava conforme as bocas que a cantavam, e cada versão acrescentava uma promessa nova. A memória coletiva, ali, tornava-se combustível. O perigo não estava apenas na ação. Havia olhos que sempre podiam ver mais do que era previsto. Uma criada jovem de curiosidade indiscreta poderia ir até a cozinha em um momento inoportuno. Um vizinho da região poderia passar a cavalo e deter o som de panelas. Até o vento, quando brincava entre os arbustos, parecia capaz de delatar.
Por isso, entre os planejamentos às vezes surgiam medidas de contingência quase triviais. Guardar um pano de banho sob o lastro do forno, planejar rotas de fuga que levassem à mata e não diretamente ao caminho principal, espalhar informações falsas sobre um jantar que seria preparado para visitantes. As mulheres acumulavam possibilidades como se acumulassem lenha seca para uma noite fria. Sabiam que, se um caminho se fechasse, outro poderia abrir. Numa tarde de céu límpido, Tomás saiu com mais demora do que o costume. O senhor da fazenda teria uma visita, disseram. O cocheiro foi pedir mais tempo ao porteiro. Benedita, que naquele dia preparara as águas com cuidado, percebeu a pequena margem, um desses espaços que se abrem e fecham de repente no cotidiano da casa grande. Havia pressa em seus movimentos que não se deixava ver por fora, apenas por dentro. Era um tremor no pulso, uma fixação nos olhos. Quando a sinhá chamou Benedita para o corredor, foi com a habitual petulância. Venha aqui, menina, venha lavar este rosto que nem parece humano. O riso dela soou de início como troça, mas dessa vez o riso demorou mais do que o usual. O calor do sol parecia concentrar-se ao redor dela, como se quisesse acender a cena. O tapa veio. O som outra vez cortou. No rosto de Benedita incendiou-se algo que não era apenas dor. Era uma decisão que, ao invés de quebrar, recriava-se. A casa ficou pequena, e naquele instante, Benedita não foi só ela. Ela trouxe à mente a imagem das outras mulheres olhando, a voz de sua mãe, o peso dos baldes que carregara tantas vezes. Quem viu, lhe deu apoio com olhares cúmplices. Quem não viu, achou que era apenas mais um castigo. Saiu do tronco com a firmeza de quem já delineara um plano completo. Era tempo de transformar rotina em revolta. As noites que se seguiram foram preenchidas por movimentos precisos. A cozinha tornou-se mapa, e Benedita, cartógrafa. De rosa costurou no barrado de um pano um pequeno bolso onde se pôde esconder um objeto essencial. Luana afinou o código das colheres. Outras mulheres, cada uma com seu papel, alinharam-se ao dispositivo. No meio do trabalho, a conversa sobre o preço da ação reaparecia. E toda vez alguém pronunciava a mesma palavra, responsabilidade. Não se tratava de heroísmo cego, mas de reconhecimento do que a ação implicaria. As consequências todas estavam presentes como massa espessa. Ninguém prometeu salvação. Todas entenderam que a escolha abriria feridas. Ao mesmo tempo, entre os dedos de Benedita, crescia um outro sentimento que não era só raiva. Era uma espécie de reverência à própria decisão. Havia dignidade no ato de recusar a humilhação imposta. Havia também um medo que acompanhava, tal qual sombra, e que exigia inteligência e frieza. Para não aumentar o risco, seguiram a regra da simplicidade. Usar o que se conhecia bem, fazer menos do que se deseja, para que a intenção não se perca no excesso. E assim a água foi escolhida, porque era dela que a casa mais dependia, e porque ela podia subverter a cena sem necessidade de grandes aparatos. Quando a data se aproximou, Benedita começou a vestir uma calma que não era natural. Em público, fazia as tarefas com a habitual eficiência. Em privado, arrumava os detalhes com mãos ligeiras. Na véspera, todos os objetos práticos foram preparados. Os baldes limpos, os panos escondidos, as rotas alternativas testadas. O ventre do plano pulsava e pedia silêncio. As mulheres conversavam em tons baixos e por vezes relembravam nomes de outras que haviam partido antes, que talvez tivessem tentado e pagado o preço. Esses nomes serviam de advertência e de incentivo. Naquela noite houve um som que quase tudo mudaria. O trote de uma carroça distante que trouxe um mensageiro da cidade. O barulho alongou-se no caminho. Fez as tábuas do terreiro vibrar com uma sensação de antecipação. Benedita parou o que fazia e olhou para a entrada. O som vinha e ia, e trazia consigo a possibilidade de que alguém novo pudesse ver demais. Por alguns minutos, o plano tremeu. E então, quando o ruído se afastou, a decisão voltou a firmar-se, como se tivessem recolocado as peças no tabuleiro. Na manhã prevista, o dia acordou com nuvens finas e um ar que prometia chuva para a tarde, um elemento que, se viesse, poderia tanto favorecer quanto complicar. Benedita amanheceu cedo.
Ao preparar os baldes, sentiu o metal fresco na pele, o peso na alça que lembrava que todo gesto seria gravado pelas marcas que deixaria. A rotina se fez mecanismo. Acender o fogo, medir a água, esperar o vapor subir. Luana esteve ao lado dela, com os olhos que diziam apenas o essencial. Houve um último ajuste, um aviso sussurrado, uma colher que bateu na borda da panela, tão discreta que podia passar por acidente. Era o sinal combinado que faria a senzala reunir-se, mantida pronta para acolher o que viesse. Mas, como em toda história que mexe com o cotidiano alheio, havia o imprevisível. Quando Benedita saiu com a água já aquecida, passando pelo corredor que levava ao aposento da sinhá, um barulho diferente quebrou a cadência dos sons conhecidos. Um dos cães da fazenda latiu de modo singular. Talvez alguém tivesse deixado a cancela entreaberta. Talvez um sapo, no fundo da terra, tivesse decidido coachar bem naquele instante. O som foi pequeno, mas suficiente para que a sinhá erguesse a cabeça por um segundo, como quem observa algo fora da rotina. Benedita sentiu o tempo esticar-se. Era o instante em que todas as certezas podiam mudar. E foi nesse ponto, com o vapor subindo em tênues lençóis do chão e a casa inteira prendendo a respiração por motivos difíceis de nomear, que a história seguiu sua vereda para um lugar onde o velho riso da sinhá encontraria um destino que ninguém podia prever. O resto, o que aconteceu quando o metal encontrou pele e quando os gritos se espalharam pela casa, foi contado depois em versões diferentes. Umas disseram que Benedita correu direto para a mata. Outras, que um grupo a escoltou até um rio. Outras ainda que a sinhá ferida na dignidade transformou a busca em fúria implacável. O que se pode afirmar com alguma firmeza é que, naquela manhã, algo irrompeu e não voltou a ser como antes. As mulheres que dias antes tramavam em pequenos gestos, agora sabiam que a decisão tinha sido tomada e que o preço poderia ser cobrado alto. Enquanto a casa grande ressoava com passos apressados e chamadas, a senzala se organizava em silêncio. Panos molhados foram escondidos em lugares combinados. Rotas de fuga foram testadas com improviso. Crianças foram cobertas com lençóis para que não vissem o que não deviam. De Rosa espalhou uma medida de chuva de ervas pelo chão, espécie de perfume que tentaria confundir a pista para quem seguisse. Luana, com olhos vermelhos, entregou a Benedita um pequeno pedaço de pano enrolado, onde cabia esperança e medo ao mesmo tempo. Havia entre todas elas a convicção de que o que importava não era só a vitória de um gesto, mas a preservação da memória. Fosse qual fosse o desfecho, a história seria cantada em lençóis, sussurrada nas noites e repetida como advertência e exemplo. E quando o tumulto finalmente alcançou o corredor principal, com passos, ordens e vozes, Benedita percebeu que a rede fora acionada. A escolha deixara de ser um segredo entre poucas. Havia carros a chegar, homens a correr. O som de um sino ao longe indicava a mobilização. Na casa grande, a sinhá, que havia rido tantas vezes para diminuir outros corpos, agora encontrava-se no centro de uma cena que devolvia à sua solidão o peso de seus gestos. O riso, possível fonte de prazer e humilhação, desfez-se em surpresa. O que a fazenda chamava de ordem perdeu, naquele segundo, sua leitura habitual. O que se seguiu a esse choque inicial já faz parte do que os relatos chamam de memória. Perseguições pela mata, noites em claro, punhos que bateram e portas que fecharam. Para algumas houve prisão, para outras, fuga escondida em trilhas conhecidas apenas por velhos caçadores. A casa grande entrou em estado de alerta, uma paranoia que mudaria seus dias por meses. E entre as vozes que repetiam a história, Benedita foi transformada em figura que os relatos dividiram entre heroína e símbolo trágico. Em diversas versões, ela desapareceu em um navio, foi acolhida em um quilombo, mudou de nome e recomeçou. Cada versão carregou o gosto amargo da perda e a doçura da coragem. Mas essa é a parte das consequências, que pedem outro fôlego para ser narrada. Aqui o que importa é a imagem inicial. A sinhá que rira e, por um instante, viu no balde algo que alterou sua ordem. O vapor que subiu e confundiu as vistas. O som abafado de uma colher que caiu e virou sinal. A promessa de uma mãe que virou plano. As mãos, as vozes, os panos.
e as mulheres que juntas decidiram que a água também poderia lembrar-lhes que eram humanas, e não apenas propriedade. Nem tudo foi explicado em notas. Nem tudo tem resposta clara. Entre as versões que se contam ao redor do fogo, uma pergunta permanece: qual o preço da liberdade quando ela passa por cima de laços que nos prendem à sobrevivência? A dúvida continua a mover as vozes que relatam a história, e é nessa margem indefinida que a lenda vai ganhando força, não porque precise ser verdadeira em todos os seus detalhes, mas porque diz algo profundo sobre coragem, medo e memória. O tumulto que se seguiu teve a qualidade de um corpo estranho sendo expelido da casa. Irregular, barulhento, impossível de normalizar. O corredor que levava ao aposento da sinhá transformou-se em corredor de ecos. Passos apressados, vozes que se sobrepunham, o tilintar do metal dos baldes ainda na mão de algumas que tentavam em vão disfarçar um tremor. Naquele instante, a atmosfera que até então parecera inabalável mostrou-se frágil. As certezas da casa grande, como louça mal empilhada, estilhaçaram-se em pequenas lascas de pânico. Dona Constança, a sinhá, não teve apenas surpresa. Teve perda de controle. O riso que costumava abrir sua postura como dobradiça enferrujada converteu-se em um som quebrado, uma tentativa de recuperar o comando que falhava. Ela gritou, porque gritar ainda era o modo mais imediato de afirmar-se. E os gritos dela viraram ordens que vinham atravessar o terreiro como facas. O senhor da fazenda, João Batista de Almeida, ouviu ao longe, e por breves momentos pensou que se tratava de um incidente menor, até que viu os rostos das criadas e a fumaça de inquietação subindo da casa. Chamou capatazes, ordenou buscas, falou com a precisão de quem manifestava autoridade, sem medir preço. Os homens que corresponderam ao chamado eram vários e distintos. Alguns, acostumados a punir, tinham o passo seco de quem conhece os atalhos da violência. Outros, mais jovens, moviam-se com nervos à flor da pele, olhos ansiosos para exercer poder e provar lealdade. Cães foram soltos, mãos deslizaram por trilhas que conheciam melhor do que qualquer mapa. A mata que cercava a fazenda era velha guardiã de segredos. Nela havia caminhos invisíveis aos olhos de quem não crescera entre espinhos e raízes. Para quem ali nascia e crescia, essas trilhas eram como memórias que sabiam onde cada pé poderia se esconder. Enquanto isso, na senzala, a calma não era de paz, era contenção. As mulheres espalharam-se em papéis que as circunstâncias impuseram com rapidez. Algumas cuidaram das crianças, embrulhando-as em panos que cheiravam a ervas, tentando manter os rostos do medo longe do mundo. Outras trataram de apagar vestígios, lavar marcas, recolher baldes e panos para que nada parecesse fora do lugar, além do que a casa já tragicamente suportava. Havia um acordo tácito de não se expor, de não criar provas. De Rosa caminhava entre as pernas das mulheres como se fosse coisa viva e antiga, útero do saber. Colocava mimos de ervas em chãos, deixava odores que desviavam o rastro, falava em voz baixa, instruções que pareciam rezas sem nome. Mas a casa, rendida a uma paranoia súbita, não aceitou o silêncio. Conta-se que algumas mulheres foram presas nos dias seguintes. Não todas, porque a linha da repressão cortava de maneira errática, escolhendo alvos que se mostravam mais fáceis e por isso mais úteis como exemplo. Houve quem trouxesse troncos de castigo e quem preferisse vender para longe, para que a lição circulasse e o medo se espalhasse. Não se pode, com certeza, afirmar quantas foram levadas, para onde foram levadas, ou que pena exata a casa aplicou em cada corpo. As narrativas que surgem depois mesclam relatos diretos com conjecturas. Por isso, as versões sobre castigos chegam carregadas de termos como disse e conta-se. Luana, que tantas vezes houvera servido com mãos precisas e havia confiado em Benedita, tornou-se figura central das memórias. Alguns relatam que ela foi capturada enquanto tentava abrir um caminho pela mata. Outros dizem que foi pega no terreiro, agarrada por um capataz que quis punir com exemplaridade. Há quem sustente que Luana aceitou queimar a si mesma em demonstração de contrição para salvar crianças. Há ainda quem jure que a cozinha por dias
ficou entregue a uma criada nova, com o olhar vazio, porque as outras se recusavam a trabalhar no mesmo fogo. Em todos os relatos, no entanto, passa a impressão de uma dívida coletiva. O preço da ação não incidiu apenas sobre uma pessoa, mas foi cobrado de maneira a lembrar que um pequeno gesto pode devolver ao opressor o gosto de infligir dor. A reação da família proprietária também sofreu metamorfoses. João Batista, homem que raramente descia ao terreiro sem necessidade, começou a visitar com frequência a senzala, não para consolar, mas para demonstrar poder. Assim deixou de tomar banho como antes. Requisitou banhos em quartos trancados. Vigiou quem atravessava os corredores. Suspendeu obrigações que antes concedera com parcimônia. Mandou erguer vigias. Aumentou o número de cães. Contratou um homem cuja fama de severo era maior do que a própria presença. Passou a haver rondas noturnas, iluminação suplementar nas estradas, revistas frequentes nas encomendas que cruzavam o portão. A casa virou uma arca de desconfianças, onde todo gesto podia ser lido como insubordinação. Essa mudança de sensação interna foi parte do efeito selado pelo acontecido. A fazenda, para fora, tentou reconstituir normalidade. As lavouras continuaram, os cavalos foram cuidados, os criados receberam ordens. Mas por dentro, a estrutura tremia. Havia, agora, uma linha tênue entre o regime de trabalho e a vigilância. Para as mulheres da senzala, a intimidade com o medo passou a ser algo novo. O medo cessava de ser apenas horizonte e tornava-se detalhe do dia a dia. Crianças passaram a ouvir menos risos, mais sussurros, e nos quartos do caseiro, à noite, falava-se da possibilidade de futuras rebeliões como se fossem resistência iminente, um pensamento que se espalhava e sumia novamente quando o medo apertava. Quanto a Benedita, o que se diz sobre seu destino parece multiplicar-se conforme quem narra. Para algumas bocas, ela correu direto para a mata, guiada por mãos amigas que a levaram a trilhas velhas, e depois de dias de torre e fuga, encontrou refúgio num quilombo que a recebeu com cautela e encanto. Há versões que a colocam mais a sul, em direção ao rio que corta a província, onde teria tomado um embarque clandestino rumo a terras litorâneas. Um pedaço de história que, dizem, transformou sua vida em anonimato deliberado. Outras vozes, porém, contam que ela foi capturada na primeira semana, vendida para uma fazenda distante, e que sua grava ficou dentro de cartas enviadas à família, com pedidos de perdão que jamais chegaram. Há ainda quem a imagine perdida na noite, morta em trilhas que ninguém revisitara. Nenhuma dessas versões pode ser afirmada como verdade absoluta. Todas coexistem e, juntas, são a forma que a memória encontrou para manter viva uma presença que a casa quis apagar. A lenda, claro, fez o trabalho próprio de transformar detalhe em símbolo. Nas noites em que havia menos fome e mais coragem, as mulheres reuniam-se e cantavam algo parecido com versos. Um refrão que começava humilde e crescia com a repetição. Água que ferveu, água que não cala, leva, leva o riso que não nos embala. As palavras mudavam de boca a boca. Às vezes, o nome de Benedita aparecia claro. Em outros momentos, apenas o gesto era lembrado, a imagem do balde e do vapor. Essas canções funcionavam ao mesmo tempo como registro e como proteção. Contar era assegurar que o que havia sido feito não cairia no esquecimento. Cantar era também invocar compaixão para quem partira. O poder da história não esteve apenas na execução do ato, mas na sua capacidade de marcar a imaginação coletiva. O gesto de Benedita transformou a maneira como outras mulheres, por anos, lembrariam de si mesmas. Não que, de repente, a senzala se tornasse livre. Os grilhões materiais e simbólicos persistiram, mas a narrativa ofereceu uma instância de reparação simbólica. A ousadia, afinal, lembrava que corpo e alma não se reduzem à propriedade. Muitos homens da casa passaram a olhar as mulheres com um novo cálculo, medindo seu próprio entorno com mais cautela, como se tivessem visto acontecer ali algo que lhes mostrava um ponto frágil na própria ordem. Com o tempo, a reputação de Benedita rompeu a geografia da fazenda. Feitos os deslocamentos de pessoas,
a história correu entre outras propriedades, atravessou vilarejos, encontrou tráfico de olhares e de histórias. Em cada boca, um detalhe se adicionava. Havia quem dissesse que a água ferida havia sido quente demais para atingir apenas a pele, ou quem assegurasse que foi apenas vapor e surpresa. O que permaneceu, no entanto, foi a imagem. Uma mulher carregando 2 baldes, o metal brilhando ao sol, o vapor erguendo-se como se a própria terra fumegasse em reação. Essa imagem virou quadro que se repetia em panos bordados, em cantos de crianças, em advertências ditas ao pé da orelha. A Casa Grande, por sua vez, manteve-se em estado de vigilância por meses. As contradições do poder manifestaram-se em medidas que ora pareciam rigorosas, ora desesperadas. Luís, o feitor que substituíra Tomás por breves semanas, impôs regras tão duras que a produtividade caiu. Senhor João Batista, aborrecido com a queda, ameaçou demitir empregados. Dona Constança, por sua vez, começou a ver sombras onde antes havia movimento natural. O banquete que houvera queimar na memória da região foi substituído por ritos menores de renovação. Fogueiras, festas onde o riso se tornava ostentação para tentar encobrir a fissura. Mas haverá sempre um silêncio posterior, que diz mais do que as noites inteiras de fala. Nos meses que sucederam, a senzala viveu episódios de retraimento, sorrisos raros, menos contato nos olhares, promessas guardadas. Houve também atos de generosidade novos e antigos. Quem tinha um punhado de farinha cedia. Quem guardava um pedaço de lençol emprestava para esconder quem vinha de fora. A solidariedade continuava, mas agora com peso. O risco tornara-se realidade palpável, e isso requeria uma prudência que muitas aprenderam a cultivar como herança. Os cantos sobre Benedita se transformaram ao longo dos anos, porque a memória oral é corpo que se adapta. Uns acrescentaram versos de perda, outros de vitória. Há quem jure que ela foi rainha de um quilombo, há quem repita que trocou de nome e viveu em paz. A narrativa, portanto, não se cura em uma só história. Ela se multiplica, como as ondas do rio. Cada pessoa que a conta acrescenta seu próprio movimento, e o conjunto cria uma maré que já não tem apenas uma direção. O significado do ato, por fim, ficou ambiguamente plantado no seio da comunidade. Para muitos, Benedita representou coragem encarnada, uma mudança de ritmo que insurgiu no silêncio e lembrou a todos que mesmo as rotinas mais arraigadas podem ser subvertidas. Para outros, sobretudo aqueles que sofreram as consequências diretas, a lembrança trazia dor. Filhos separados, noites de medo, corpos castigados. A ambivalência era parte do legado. Coragem e perda caminhavam juntas como se fossem irmãs de sangue. E é neste ponto que a história se mostra mais humana, pois lembra que atos de resistência carregam em si faturas que não se apagam apenas com a retórica. Ao passar dos anos, as mulheres que viveram a época foram se tornando velhas que sabiam medir o mundo em memórias. A cada roda de fogo, a história era uma pedra preciosa que todos poliam de modos diferentes. Uma velha, sentada no balanço remendado, contava a versão em que Benedita era abraçada por outras famílias e sumia no sul. Outra, ao lado, reclamava que a menina fora vendida e que desde então a casa nunca mais foi a mesma. E assim se tecia o tecido coletivo, camadas de relatos, fios que se entrelaçam e formam um padrão que não cabe nem na cidade nem na fazenda, mas que persiste como representação do que aconteceu. Há também efeito na Sinhá. Conta-se que Dona Constança, depois do ocorrido, jamais voltou a rir do mesmo modo. O riso que lá havia antes fora feito para dominar. Agora, sempre que se abria, parecia buscar algo que não encontrava. Talvez um receio antigo do retorno que nunca mais morreria. Ela viveu o restante de seus dias com uma prudência amargurada, vigiando banhos, contratando vigilantes, trocando empregados quando a lembrança lhe pesava demais. Nem toda punição que ela decretou curou a inversão que sentira. Por vezes, o que procurava era apenas a repetição do controle, gesto inútil quando a memória já havia circulado. E o que dizer do que ficou em silêncio? O que não foi contado em voz alta talvez seja o mais importante. As pequenas revoluções internas que ninguém confessa.
Mulheres que, depois daquele episódio, passaram a olhar-se com mais firmeza. Meninas que, ouvindo a história, aprenderam que mesmo gritar tem consequências, mas pode também ser instrumento de mudança. Mães que, ao lembrar o gesto, repensaram os limites de conduta que haviam imposto a si mesmas em nome da sobrevivência. A história assim serve simultaneamente de tributo e de aviso. Um aviso que não se dirige apenas à filha da casa, mas a toda a comunidade. Nas décadas que se seguiram, algumas versões da história migraram para além da região. Em tavernas e mercados, o nome de Benedita apareceu como símbolo e como advertência. Havia versos que circulavam e livros, mais tarde, que mencionariam uma mulher que virou vento, expressão romântica e, talvez, falha diante da dureza real do ato. A memória ganhou estados diversos: poesia, lamento, registro. Cada forma que encontrava traduzia, à sua maneira, o impacto do gesto e o modo como a sociedade escolhia rememorar. E assim, sem encerrar em certeza, a história permanece. Alguns juram ainda hoje que ouviram de suas avós que Benedita viveu anos depois, com outro nome, trabalhando em uma roça distante, onde plantações e filhos recolheram sua força. Outros respondem com pedras de descrença, dizendo que a fazenda devia demonstrar poder e que, por isso, as punições foram duras. O que se pode afirmar com certeza é apenas isto: uma ação simples, feita na hora que parecia ser a mais comum do dia, reverberou por muito tempo e transformou-se em sinal. A água, que até então fora símbolo de cuidado e sustento, tornou-se também metáfora de um limite rompido e de um preço a pagar. As mulheres que cantam à meia-luz hoje, quando já velhas, mesclam riso e lágrimas. Poucas delas dizem que é possível julgar com facilidade. Muitas concordam que a escolha foi tomada num contexto em que as opções eram poucas e que a dignidade tomou a forma do gesto. A memória, portanto, assume sua responsabilidade. Ela não perdoa nem absolve, apenas registra. E é nessa capacidade de registrar que mora uma forma de justiça. No fim, resta a canção que não cala, o refrão que persiste: água que ferveu, água que não cala. E com ela, a pergunta que as vozes ao redor do fogo sempre repetem, cada qual em seu tom, cada qual com seu silêncio. Qual foi o preço que se pagou para lembrar que ainda se é gente quando tudo quer torná-lo propriedade? A resposta não se firma em palavras únicas. Ela é feita de rostos, caminhos, relatos que se cruzam. E por isso mesmo é rica em ambivalência. Se esta história lhe tocou, se a imagem do balde do vapor, da mão que não se dobra lhe fica na memória, deixe nos comentários qual versão você acredita ser a mais próxima da verdade. Compartilhe também a história com alguém que precisa ouvir como certas memórias resistem, transformando o silêncio em canção. Assim, mantendo a narrativa viva, fazemos do passado um presente que ainda nos ensina.